Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina, aleluias, proclamando o reino de Deus, a santa palavra de Deus ao teu coração. Amém? Um abraço carinhoso a você que está assistindo, que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, em nome de Jesus, você, tua família, o teu trabalho, que você seja uma pessoa feliz, abençoada e, acima de tudo, cheia do Espírito Santo. Aleluia! Jesus, Ele te ama. E o que Ele fez naquela cruz, não precisa nem falar, amém, amados? Foi algo tremendo e maravilhoso. Aleluia! Muito bem. Queremos compartilhar então Atos dos Apóstolos, já algumas mensagens já deixamos aí. E hoje aqui, no capítulo 10, eu te peço, te desafio a pegar a tua Bíblia e ler comigo, amém, amados? E meditar também na palavra de Deus. É claro que na dependência do Espírito Santo, na sua direção, na sua revelação e convencimento. Viva e eficaz é a palavra de Deus. Glória a Deus! E não volta vazia quando nós a recebemos de coração. Aleluias! Com, meu Deus, mansidão, com alegria, com sinceridade, com humildade. Os humildes a ouvirão e se alegrarão. Há resultados quando cremos na palavra de Deus. Amém? E Deus já está falando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Muito bem, nós temos aqui no capítulo 9 duas passagens interessantes, onde Pedro, através do apóstolo Pedro, a palavra é muito clara em Atos, que os apóstolos faziam milagres, coisas tremendas, maravilhosas. Deus era com eles. Amém? Então Pedro, ele cura Enéas, não é? Lá em Lida, ele passando para aquela região, não é? Tem essa situação, e ele então Pedro disse a ele, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito e vai embora. E ele imediatamente foi curado. Amém? Glória a Deus. Depois nós temos ali a ressurreição de Dorcas. Aleluia. A ressurreição de Dorcas. Uma pessoa temente a Deus, uma obreira de Deus. Então houve muito lamento. E como eles sabiam que Pedro estava, aleluia, em Lida, mandaram um recado para ele que viesse rápido até Jope, não é? E Pedro, no Espírito Santo, sentiu e logo foi para lá. Chegando lá nessa situação, então eles choram ali, as viúvas, as pessoas da volta, estavam muito tristes e contavam para ele as coisas que ele fazia. Que ela fazia. Aliás, então ele entra, onde está ali o corpo daquela mulher, e ele dobra o seu joelho. Ele não ora simplesmente, não. Ele dobra o seu joelho, dependência do Espírito Santo. Ele pode fazer tudo o que você imaginar. Deus tem todo o poder, mas é necessário o tempo certo, a maneira certa, na hora certa. Não é nós que determinamos. Por isso, Pedro é um exemplo, querido. Não é você quer sinais, quer ver milagres. Então, olha para a palavra de Deus, daquilo que os nossos irmãos faziam. Pedro, então, dobra o joelho e fala com Jesus. E falando com Jesus, é claro que ele sentiu aqui dentro, vai que a vitória é certa. Amém? Então, ele pega, como diz o texto, ele diz a Tabita, não é? A Tabita, que é o nome dela, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Imagina o que estava na mente dela, né? Esse milagre, nessa coisa tão sobrenatural. Amém, amados? O homem e Deus, a igreja e o Espírito Santo, essa unidade que nos capacita a pregar a palavra, e Deus ele vai então com a sua mão poderosa, trazendo sinais, maravilhas, prodígios, não é? Milagres, ressurreição. O leproso será curado, o paralítico vai andar. Né? O que está escrito,
Tudo pode acontecer se estiver no lugar certo, em linha com a palavra e fazendo isso da maneira certa. Os sinais hão de acompanhar. Não podemos deixar os sinais de Deus de lado. Não, não quero isso, não precisa. Basta a pregação. A pregação é o fundamento. Ela é essencial, não adianta querer o resto. Mas se nós pregamos a palavra bonitinho, como tem que ser, com sinceridade, amém, amado? Com fidelidade, responsabilidade, e agradarmos o coração de Deus nisso, dependendo do Espírito Santo, é claro que a sua mão vai se manifestar e sinais vão acontecer. E nós precisamos disso, principalmente nesse tempo. Não deixe de fora isso, amado. Busque-se, em primeiro lugar, a fidelidade, a palavra de Deus, a retidão, né? Seja em nossa vida, como seja na pregação da palavra. Não podemos errar nisso. Precisamos ter momento de oração, de jejum, em busca daquilo que Deus quer, para realizar como fazia os antigos apóstolos e a igreja. Aleluias! Mas os sinais acompanhavam eles. Isso era maravilhoso. Amém? Glórias a Deus. Muito bem. Entramos então aqui no centurião Cornélio, que é o capítulo 10, que diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamado italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aleluia! Veja bem, amado, esse homem não era um homem crente, não vivia a aliança da graça. É interessante, ele é um romano, mas ele conhecia a Deus de Israel. E a partir daí, ele passou a ser um temente a Deus, e que orava e que jejuava e que fazia caridade. Aleluias! Glória a Deus! Mas faltava uma coisa, vamos seguir. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: olha só, querido, será que nós estamos diante de uma fantasia? De alguma coisa que só aconteceu naquela época? Você notou que o anjo de Deus foi até Cornélio? Não havia uma ação de anjos, de sinais, de milagres. Você vai ver muito isso em Atos dos Apóstolos. Então veja bem, ele teve uma visão. O que é uma visão? É uma situação intermediária, uma dimensão intermediária entre o sonho e a realidade. É uma abertura no véu para a gente poder receber uma mensagem. Não está dormindo, não. É uma visão mesmo. Uma coisa bem consciente. Aleluias. Então o anjo de Deus se aproximou dele e lhe disse, falou com ele. Onde que estão essas coisas? Acabou? Não. A palavra é a mesma. O evangelho, a nossa aliança é a mesma. Onde está isso? Aleluias. Anjo de Deus falou com ele. Glória a Deus. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído, versículo 4, de temor, perguntou: quem é, Senhor? Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. É que eu tenho que parar. Esse homem que não tinha aliança com Deus, as suas orações eram chegadas ao trono de Deus. Imagina as tuas orações, agora com uma vida restaurada com Deus, não é? Com a liberdade que nós temos de chegar diante de Deus em nome de Jesus. Muito mais ainda, querido. Então entenda a oração. É um dos pilares da vida cristã e da igreja. Nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus. Isso é um canal que o próprio Deus abriu. O véu se rasgou e nós temos agora o quê? Autoridade para isso. Para chegar diante do Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, aliás, e adentrar a presença de Deus. Aleluias! O véu que separar não separa mais. Você tem uma aliança com Deus? Você pode sim. E a tua oração é chegada ao trono de Deus. E Deus não vai cessar enquanto não conceder resposta, se você prevalecer em oração, crendo de verdade. Aleluias! Esqueça Hebreus,
No entanto, vocês precisam de quê? De perseverança. Amém? Em tudo. Na oração também. Deus é fiel, Ele decretou. E se você realmente buscar de todo o coração, você vai receber. Aleluia. Muito bem. Então, a nossa oração é importante diante de Deus. E chega no seu trono como um cheiro, um aroma suave às narinas de Deus. Como Ele se agrada daquele que ora, da igreja que ora. Muito bem. Agora envia mensageiros a Jofe e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Veja bem a grandeza da coisa, não é? Ele está hospedado com Simão. Olha o que o anjo diz para ele. Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos, isto, Cornélios, e um soldado piedoso do que estava a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-lhe a Jope. É que veio o testemunho. Quantas vezes nós tivemos experiência maravilhosa? Falamos uma vez só o testemunho. Continue falando, testemunhando do que Deus fez na tua vida. Quantas vezes for necessária, conta para as pessoas. Né? Se você teve uma experiência, uma coisa sobrenatural, fale para o pastor, eu preciso compartilhar isso. Amém, amados? Nós precisamos externar os feitos de Deus e não escondê-los. Amém? Glórias a Deus. Então veja bem, amado, quanta coisa Deus já está falando. Aleluia. Então ele escolhe 2 pessoas e essas 2 pessoas, elas então, não é, vão até onde está Pedro, não é, em Jope, para que, né, ele viesse. A outra parte, então, estaremos dando continuidade na segunda mensagem. Amém? Esteja comigo lá, amém, amado? Com a Bíblia, em nome de Jesus. Fica na paz, até lá. Eu te espero lá.